dificuldade que o Tite estava encontrando para fazer essa inserção do De La Cruz por dentro com o Gerson. Então ele fazia assim, jogava, fechava por dentro, em diagonal, com a bola, sem a bola, ele tinha que voltar lá para a lateral para fechar um pouco mais os espaços. É simples, o Gerson começou jogando nessa posição no Fluminense, aberto com o pé invertido, jogando, fechando por dentro. Bom, então você aproveita o De La Cruz. De La Cruz, vem cá, bom na sua posição. Fala, torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate da ESPN Brasil, do programa F90. Pessoal falando da vitória do Flamengo ontem. Time que teve uma boa atuação, 4-0. Ficou bem barato nesse placar. Poderia ter feito 5, 6, 7, 8 gols, né, no Boa Vista ontem, se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações. Pessoal falando também dessa questão, né, do Gabigol e do Pedro. Pedro que está sendo o titular, vem se destacando, fazendo seus gols. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Aproveitar e já deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Link aqui abaixo na descrição. Torcedor do Flamengo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like. Você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Muito bem, vamos lá. Pedro e Gabigol, a eterna pauta. Na partida contra o Boa Vista. Pedro, 68 minutos, Gabigol, 22. Pedro fez um gol, Gabigol não fez. Pedro teve 7 finalizações, o Gabigol teve uma. O Pedro perdeu um pênalti, o Pedro perdeu um gol feito de cabeça, mas o Pedro deixou dele. Finalizações certas, 2-1. Para o Pedro, chances criadas 2-0. Até meio sacanagem, assim, nesse momento com o Gabigol, porque o Pedro jogou muito mais tempo que o Gabigol, teve mais chances e tal, etc. Entrou, o Gabigol não fez muita coisa. O Pedro perdeu o pênalti antes de ser substituído, ainda tem essa imagem, né? Você perde o pênalti e você é substituído. E diz até que o Gabigol estava pedindo para entrar para bater o pênalti e tal, etc. Mas foi o Pedro quem bateu e perdeu. É o segundo pênalti que o Pedro perde aí nessa sequência, mas o Gabigol também perdeu um contra o Vasco, é bom que se lembre. E de 9 jogos do Flamengo nessa temporada, contando os 2 jogos lá de meio que pré-temporada, lá também nos Estados Unidos, o Pedro fez 9 gols. 9 gols. 9 gols em 9 jogos. Média de 1 gol por jogo. Então eu queria entender... Eu vou passar para o Bubu, que o Bubu é o Uruca da nação, né? É o homem que mais entende de Flamengo aqui, não é isso? Estou enganado? Não é isso? Ele homem falou que agora advoga pro Tite também. Né? Do Tite também. Quero ver. Eu queria entender, assim, é a torcida toda do Flamengo que não quer o Pedro, quer o Gabigol? É uma parte da torcida que não quer? São os caras que torcem mais para um jogador do que para o time? Porque tem cara que é torcedor de jogador, né? Não torce necessariamente para o time. Torce para o time, mas torce mais para o jogador. E aí tem uma torcida para o Gabigol. O Gabigol é ídolo, incrível, baita história, sensacional, não tenha dúvida. Mas o ano passado também estavam cornetando para Dedé o Gabigol. Porque o Gabigol não fazia gol, ficou uma sequência enorme sem fazer gols, que a produção do Gabigol tinha caído muito, não era mais o mesmo, etc e tal. Agora estão cornetando o cara que está fazendo gol todo jogo. Eu não estou entendendo isso aí, até porque é começo de temporada, e se os caras já estão vaiando um cara no começo de temporada e que está fazendo gols, eu queria entender como é que funciona isso. Porque para mim, eu que sou um cara que não suporto gente que fica regulando como é que você tem que torcer, como é que você não tem que torcer, quando tem que vaiar, quando não tem que vaiar, isso eu não entendo. Isso eu não entendo. Sim, você pode até olhar e falar, pô, o Pedro tá abaixo, tá decepcionando um pouco, o cara não tá fazendo gol, mas pô, tudo bem, mas você vaiar o cara, eu não sei no que isso ajuda, sinceramente. Bubu, torcedor que corneta o Pedro e quer o Gabigol, tem razão? Vai lá. Não sei se tem razão, mas tem direito, né? Direito torcedor, tem. Mas vaiar atrapalha, hein? Então, Vaiar o cara que tá fazendo gol. Eu gostei muito da coletiva do Tite, vou falar muito sobre a coletiva, que ele falou muitas coisas interessantes. Você viu? Ó. É o quê? Ele falou muitas coisas interessantes. Você gostou? Eu gostei. Eu sabia que essa paz ia chegar. E a gente mostrou um trecho não ali. Não se ilude. Ele fala sobre gosto. Tem muito torcedor do Flamengo que não gosta do Tite. Tem muito torcedor do Brasil, que é da época da seleção brasileira, que não gostava do Tite. O Tite falou isso na coletiva. Então, ele falou. Ele falou que ele chamou de estigma, estilo gaúcho. Ele falou que há um certo preconceito contra treinadores gaúchos que são mais retranqueiros. E aí ele lembrou muitos momentos da carreira dele em que os times dele jogaram bola, jogaram bem, golearam. Ele citou um jogo do São Caetano, ele técnico do São Caetano ganhou de 5-0. Um jogo do Inter no Sul que ganha de 8. Lembrou da final da Copa do Brasil de 2001, que era um grande time do Grêmio, jogava solto, ele fez 3-1 no Corinthians no Morumbi e apertando, jogando em cima, jogava com 3 zagueiros naquele time.
Então ele lembrou de alguns jogos da carreira dele. Pô, o pessoal é meio injusto com a minha história. Fala que eu sou retranqueiro, e de fato, assim, chamar de retranqueiro, eu defendo o Mourinho, que chamam de retranqueiro, e o Mourinho já teve muitos times bacanas. O recorde de gols na Espanha não é do Barcelona, do Guardiola, é do Real Madrid, do Mourinho. Né? E as pessoas ficam assim, não, é retranqueiro, é retranqueiro. Então o Tite meio que ontem fez um desabafo, porque foi o melhor jogo do Flamengo dele. Foi o melhor. O adversário, Boa Vista, não é o Manchester City. Ok, beleza, tal. Mas o Flamengo fez 4, poderia ter feito 8 tranquilamente. O Pedro poderia ter feito 4, né? Por exemplo, o próprio Pedro falou. E aí você pega os números, o Flamengo hoje, que está todo mundo com o mesmo número de jogos, ele é, de fato, o líder, tomou um gol só. 9 jogos, tomou um gol só. Então as pessoas devem olhar para o time e falar assim, pô, sistema defensivo, mais um clean sheet, como gosta de falar o Zé, né? Quando o time não toma gol. Né? Então, fala, pô, o Tite então faz o Flamengo não tomar gol. Mas e na parte ofensiva? O melhor ataque do campeonato é o dele. 18 gols, 2 em média por jogo, né? 19 jogos. Então, assim, ontem com a performance, acho que o Tite gostaria de ser mais, digamos, reverenciado, ou o time dele ser mais aplaudido. Poxa, aquela coisa de você no Flamengo hoje é uma seleção, não basta só vencer, tem que vencer e convencer. E isso vale para os jogadores também. Você percebe que tem uma torcida realmente pró Bruno Henrique e Gabigol. Quando eles entram, dá aquela levantada no Maracanã, é uma torcida para que eles possam render. E o Gabigol... Também pudera, né? Então, pelo não histórico... É o Zezinho e Manelzinho. Gratidão, Bruno Henrique e Gabigol. Assim, então, é meio uma pressão em cima do Tite. Pô, dá mais minutos para esses caras. Não põe o Gabigol só faltando 5, 10, 15 minutos, joga 20 minutos. Acho que o Gabigol está sendo prejudicado? Ele está jogando menos minutos, acho que boa parte dos flamenguistas gostariam. Muitos flamenguistas queriam ver Gabigol e Bruno Henrique de titular. Então tá, o Tite tá mantendo ali o Cebolinha. Aliás, o Cebolinha é impressionante. O Cebolinha fez 100 jogos com o Flamengo, eu vi lá, foi homenageado. O Davi Luiz. Cara, para mim o Cebolinha chegou outro dia no Flamengo. Já 100 jogos, como o tempo passa, né? Como tem jogo no Brasil, né? Como tem a quantidade de jogos. Não é uma questão de tempo, é uma questão de quantidade de jogos. O Tite, logo no começo, Luiz Araújo, que é uma das apostas dele de titular, vai lá e carimba lá, faz uma boa atuação, Cebolinha lá, aquela fumaça que a gente sabe. Só que o torcedor, o Flamengo tá ganhando, já ganhou, já fez os 3 pontos, você sabe, mas ele quer o Gabigol e o Bruno Henrique entrando e balançando as redes, vibrar com os caras, que é a felicidade deles, que eles se sintam bem e tal. E o Tite... Então o Tite está indo contra o desejo da galera? Cebolinha... Vocês gostam muito do tumulto. Cebolinha e Pedro... O Tite fez o time jogar bola ontem. A galera quer Bruno Henrique e Gabigol e ele está colocando Cebolinha e Pedro contra a vontade da galera, é isso? O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Contra a vontade? Não, então, o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Eu não posso falar por cada um. Cada um tem um cara gostaria de ver o Pedro titular, outro gostaria de ver o Gabigol. Eu não tenho uma proporção estatística de quantos que preferem isso. Eu não sei. Mas assim, o Gabigol tem mais carisma, ele é mais querido, ele é mais idolatrado. Não, ele é ídolo mesmo. Ele tem um outro patamar de Então é natural que vai no Maracanã, lotado, tal. Ou mesmo se o Flamengo joga em qualquer lugar, no Nordeste, no Norte, lotado, tal. A galera quer ver o Gabigol, quer ver o Bruno Henrique, são caras que deram muito... Mas eu te pergunto... O Gabigol que ano passado os caras... é isso que eu ia falar, tirou daqui, ó. Falei, mas qual é a lógica? Porque o ano passado... Não tem lógica. Porque o ano passado ele não rendeu o que se esperava, por N motivos. Fisicamente tinha uma questão também importante, mas assim... Não rendeu. E os caras estavam querendo a cabeça do Gabigol. Será que são as mesmas pessoas? Então, mas é engraçado você ver, o Gabigol perdeu o pênalti, fala assim, tá vendo? O Gabigol perdeu o pênalti, ele não tá bem. O Pedro fez a mesma coisa. Eu não vou falar sorte ou azar, porque o cara errou o pênalti ou não, mas assim, o Tite, eu acho que ele tá querendo mais aplausos, mais palmas. Entendeu? Pra ele e pro time dele. Ele fala, cara, peraí, a gente até agora tá fazendo um trabalho correto, não me rotulem. Eu entendo que tem gente que não é muito fã do meu trabalho, do meu estilo, só que eu não sou, digamos assim, o retranqueiro, o defensivista dessa escola gaúcha que tem várias vertentes, né? Ai, desculpa, Bubu. Desculpa, essa Bubu. imagem pra mim explica tudo de ontem. Obrigado. Coloca a imagem, bota a imagem de novo, por favor. Vamos lá, porque isso aí, ó. Arrasca, pergunta pra ele se eu posso bater o pênalti. Se eu posso bater. Pergunta pra ele, porque o Gabigol tava pra entrar. E o Pedro ia bater o pênalti. E assim, é bom frisar, quem tá no estádio tá olhando. Quem tá na bancada comentando, entendeu? Tem um pouco menos de... Eu acho que a situação da vaia do Pedro tem a ver com isso ontem. O Pedro tem, você falou, 9 gols em 9 jogos. 9 gols em 9 jogos. O Pedro não é um cara odiado pela torcida do Flamengo, longe disso. Então. O Pedro ontem, eu acho que um problema do time atual do Tite, eu achei a atuação do primeiro tempo do Flamengo ontem muito boa.
Ah, é o Boa Vista? Beleza, é o Boa Vista que estava em campo. Então você tem que jogar. Você não pode querer jogar contra o Real Madrid se é o Boa Vista que está em campo. Claro. Ontem o Tite tem alguns ajustes, e não é só a situação do De La Cruz. Tem muito do posicionamento do Ayrton Lucas, tem muito de como o Everton Cebolinha joga numa outra dinâmica. Tem o Luiz Araújo bem também fazendo por dentro, um time chegando. O Flamengo cria um volume, se eu não me engano, são mais de 15 chances de gol no primeiro tempo. O Pedro não aproveita todas, mas aproveita uma. Olha só, cabeçada do Pedro, gol. Porque parece que ele tá falando de um cara que não faz gol há 7 meses. Esse é o ponto. Então, cabeçada do Pedro, gol. Ele não aproveitou todas. Claro que o time do Flamengo ainda está nesse ajuste. A gente está em fevereiro, é bom lembrar. O Tite está montando um time para a fase de grupo da Libertadores, não é só para estadual, é para abril, tem tempo. E acho que dialoga um pouco com a situação ali do pênalti. Não é que o Pedro... Nossa, o Pedro caiu em desgraça, a torcida agora vai. No próximo jogo do Maracanã, quando ele for aquecer, o povo vai. Acho que não é isso. Acho que tem muito mais a ver com a situação ali de sim. O torcedor do Flamengo, sabe, entre tapas e beijos, as turras, ele gosta do Gabriel. Então, se pudesse ter um pênalti contra o Boa Vista pro Gabriel fazer um gol, para dar uma movimentada, ele queria. O Gabriel pediu para entrar, não rolou, o Pedro pegou a bola para bater, perdeu. Foi uma vaia ali, para mim, muito mais momentânea do que exatamente uma representação de crise da relação Pedro-torcida do Flamengo. Eu não acho que seja isso. Eu não achei. A torcida do Flamengo é mesmo que antes do jogo estava vaiando o time. O Pedro Henrique Torres relatava isso ontem, que tinha algumas pessoas, e não era a primeira vez, que estavam vaiando o Tite. Então, assim, sabe? Então, mas o que é isso? É torcedor, William. É então, torcedor, é passional. Aqui. É o cara que tá na arquibancada. Eu tô aqui na arquibancada. O Praz vaiou, o Zé vaiou, vai junto. Não, então, mas assim, beleza, é uma crise na relação. Sem querer comparar, porque são coisas diferentes aqui. Claro. Mas a primeira hora do programa a gente falou do Botafogo, que o 2023 não acabou, que tá carregando, tem a parte emocional e tal. Ok, isso é uma coisa. Agora, o torcedor do Flamengo tá carregando um 2023, porque lembrando, 2023 o Flamengo não ganhou nada. O Flamengo não ganhou nada. O do Flamengo tá carregando a barriga cheia, nunca tá bom. Então, 4x0 não tá bom. Pênalti perdido não tá bom. É a natureza dele. É um Flamengo que vê ali, putz, todo mundo fala, a imprensa inteira que é o melhor elenco da América do Sul. Flamengo, o ano passado não ganhamos nada. Que é o clube mais rico. Que tal, não sei o quê. O ano passado não ganhamos nada, já foi esse negócio. O torcedor tá temeroso que o 2024 possa repetir 2023, passa um ano em branco, porque até agora não engrenou, e o torcedor é ansioso. Em 2022. E o Flamengo não foi bem nos clássicos, hein, contra o Botafogo e contra o Vasco. Em 2022, que o Flamengo ganha Libertadores e Copa do Brasil, tem vaia. Antes, quando ganha o brasileiro, tem vaia. Do Rogério Ceni. Quando ganha clássico, tem... O torcedor do Flamengo, ele se alimenta da cobrança por isso, por ser o melhor tudo, o maior tudo, então ele quer sempre mais. Isso é natural. Agora, apontar que a vaia de ontem é uma crise na relação do torcedor do Flamengo com o Pedro, eu não acho. Mas é muito complicado. Não acho. Assim, eu vou falar Acho da minha experiência no Palmeiras. Complicado. Eu fui campeão do Palmeiras em 2015, campeão da Copa do Brasil em 2015, campeão brasileiro em 16, vice em 17 e campeão em 18. Brincadeira, né? Todos os anos teve troca de treinador e invasão do CT. E protesto da torcida. E lista de dispensa. Claro. E muro puxado. Então, assim, cara, tem coisa da torcida que não dá pra explicar. Mas eu acho que do Flamengo é muito mais em relação à geração de expectativa. O torcedor do Flamengo, pegando o que a mídia fala, o que o clube fala, o que eles falam entre eles, criou um cenário de um super time, com um super treinador, com um super clube. E aí eles acham que vão destoar muito acima dos outros. Né? Eles acham que tem profissionais, que os caras treinam. E acho que a gente precisa pontuar que aquilo ali é algo de momento, de um Pedro que perdeu gols no primeiro tempo, pegou a bola para bater e perdeu o pênalti. Isso é algo de momento. Não é uma crise que no próximo jogo o Pedro não vai conseguir entrar em campo, que ele vai botar a camisa para aquecer a torcida. Não, eu não vejo nesse momento. 9 jogos, Pedro, 9 gols, pô. Tem quantos dias agora que o Pedro fez 3 gols? Em uma semana? Uma semana. Gente, então assim, é muito mais uma coisa, e torcedor é passional. A gente não pode querer cobrar racionalidade o tempo inteiro do torcedor. O torcedor é o cara que vai xingar o Yuri Alberto e 2 semanas depois vai lamentar pra caramba que ele teve uma fratura porque o cara desandou a fazer gol. Isso é o torcedor. Agora, não dá pra tirar a imagem de ontem, o Pedro saindo, vaiando, tem uma crise aí no Flamengo. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que tem problemas no Flamengo e sempre que tem a gente vem aqui e pontua, mas não acho que seja o momento de agora. O Gabriel deve muito mais em campo do que o Pedro. Pô, sem dúvida. Num recorte, numa amostragem recente. Sem dúvida. Gabriel, então, mesmo assim, na amostragem desse ano, quando entrou. E diante disso, o torcedor quer ver o Gabriel bem. O torcedor queria que o Gabriel pegasse a bola, fizesse um gol, fizesse lá a comemoração, a criançada gostasse, tirasse um pouco a carga. É contra o Boa Vista, mas é um gol. É melhor fazer gol do que não fazer. Claro. Acho que tem muito mais a ver com a questão de momento. Ele, pegou a bola, perdeu, agora o Gabriel vai entrar, eu largo uma vaia aqui e ninguém vai dormir. Mas eu acho que já tem uma lupa para domingo. Porque é o seguinte, os clássicos, de novo, repito aqui, o Flamengo não foi bem nos clássicos. Os jogos mais complicados para o Flamengo, ele não foi bem.
Porque tudo bem, claro, concordo com o Pedro. Pegou o Boa Vista, não interessa, tem que passar por cima. Pegou o Audax, tem que passar por cima e tal, como o Flamengo até fez. Mas contra o Vasco, o Flamengo esteve próximo de perder o jogo. Teve próximo de ganhar, porque teve o pênalti, o Gabigol lá no fim, sim. Mas tiveram 2 oportunidades claríssimas para o Vasco. Uma, o Verratti fez o certo e tal, acabou perdendo. O Léo Pereira foi o cara. E contra o Botafogo, até o final... o Botafogo que tomou gol no fim, né? A falha do Gatito. Porque até então, o jogo estava ali também e o Flamengo não foi bem nos 2 clássicos. Então tem uma lupa agora pro próximo domingo, porque é o Fluminense. E um Fluminense que provavelmente... Não vou dar certeza, mas poderia até dar. Não vai vir com força máxima, porque tem a viagem. Tá falando de desgaste, desgaste e tal, etc. Mas, William, acho que isso só vai ao encontro do que a gente está falando. Não foi bem nos 2 clássicos, mas também não foi dominado, não foi mal. E clássico, tô falando de jogo contra Botafogo, contra Vasco. É o torcedor que atropele o Vasco. Então, 2 adversários. Então, isso que eu já falo, é a geração da expectativa. Por tudo que a gente falou, pelo que a imprensa fala, pelos reforços que chegaram, pelos jogadores que já tem, pela condição financeira do clube. Tudo se criou e aí vai contra o Vasco, um jogo igual, podia ter ganho, podia ter perdido, e os caras acham ruim, porque tem que dominar todo mundo. Por que eu falei do De La Cruz? Você lembra aqui que eu sempre... O único problema que eu via no time do Tite, quando ele falava sobre equilíbrio, que é justamente encontrar o posicionamento para o Gerson sem a bola. Com a bola, esse time do Flamengo é impressionante o que joga e que tem a facilidade de jogar e criar jogadas. Por que eu falei do De La Cruz? Ontem o De La Cruz jogou, coincidência ou não, jogou na posição que ele está acostumado a jogar. E o que aconteceu? Eu particularmente gosto do De La Cruz por dentro. A dinâmica, conhecimento da posição, a facilidade que ele chega para fazer 1-2 com o Arrascaeta e a facilidade que ele chega para finalizar, né? A intensidade que ele dá no jogo, isso tudo é... mas é contra o Boa Vista. Sim, mas nós vimos outros jogos... E acho que é uma possibilidade de desenho de time. Para a gente também não cair naquela de achar que todo jogo... porque também tem... Qual foi o jogo do Flamengo ontem no primeiro tempo? Você lembra? Sim. Muito comandado, o Igor também vai muito bem nisso. O Flamengo não deixou o Boa Vista respirar. Sim. Então você pega e assopra. Pega e morde, não deixa soprar. Morde, assopra? Não, morde. Com o De La Cruz tem que ser assim, porque a maneira como você fica com a bola e se lança, fica a atrás. tomada nas costas também é perigosa. Então, esse é um modelo do Flamengo. E o Flamengo pode ter outro, com o Gerson em campo, com mudança de posicionamento que entra pela ponta. Uma das discussões que eu tive com o Birner aqui, acho que você estava de férias férias não, aproveitando o carnaval, Tambaba. merecido, em Tambaba também. Né? Boabinha. Eu saí no bloco nu. Saiu? Sucesso. É? Foi mesmo, rapaz. Isso, hein? Ainda bem que imagens, a gente não viu. se tiver imagens, mandem aí pro pessoal. Não, imagem apaga. Não manda isso aí, não. Você vê que o pessoal gosta de você aí. Eu não esperava que ele mandava, beleza, ele mandava um negócio Bloco desse. de Não, Tambaba. então, o que nós A natureza, velho. o que nós estávamos discutindo, o que eu discuti com o Birner, foi justamente a dificuldade que o Tite estava encontrando para fazer essa inserção do De La Cruz por dentro com o Gerson. Então ele fazia assim, fechava por dentro, em diagonal, com a bola, sem a bola, ele tinha que voltar lá para a lateral para fechar um pouco mais os espaços. É simples, o Gerson começou jogando nessa posição no Fluminense, Sim. aberto com o pé invertido, jogando, fechando por dentro. Bom, então você aproveita o De La Cruz. De La Cruz, vem cá, vou na sua posição, é o mais forte. Gerson, com essa posição aqui você fica mais tranquilo, você fica mais livre, não tem a necessidade de voltar. Eu acho que o Flamengo tem várias possibilidades dentro dos 11 que ele coloca dentro de campo. Várias mudanças. Você pode alternar os sistemas táticos sem necessariamente você fazer substituições. Então, eu acho que isso que eu gostaria de ver, eu acho que o Tite tem capacidade de fazer. De novo, De La Cruz por dentro. É uma outra dinâmica, é um outro time, é uma facilidade maior, uma velocidade e uma intensidade diferente de quando joga o Gerson junto com o Pulgar. O Gerson é muito bom tecnicamente, mas às vezes ele dá uma segurada no time do Flamengo, em termos de velocidade. E com esse time, e com esses jogadores, o Tite precisa colocar, às vezes, velocidade. Lembra quando a gente falou aqui, desculpa, no início do ano, eu acho que o William perguntou, quem você tira? Eu cheguei a comentar, eu falei, num desenho inicial eu tiraria o Gerson, desse Flamengo com bola pressionando. Só que a gente também já falou aqui, o Flamengo não vai ter uma escalação para esse ano, Então você pode ter o Gerson, ao contrário do que se pensa, eu acho que o Gerson poderia ser mais dinâmico com a bola em alguns momentos, mas o Gerson protege sim, o Gerson ocupa sim, o Gerson combate sim. Um Flamengo que precisa entender que vai ser mais atacado, não vai ter essa imposição que teve ontem contra o Boa Vista, que não vai ser assim durante 70, 60 jogos no ano. Ele pode ter o Gerson, ele pode ter o De La Cruz numa outra posição.
Um Flamengo que não tem o Gerson, tem uma outra proposta, ele pode ter o De La Cruz, não ter o Gerson, ele pode flutuar, inverter o Gerson de lado, ele pode mudar o desenho dos dois lados, ele pode ter o Arrascaeta solto na frente se não quiser ter um cara mais fixo como 9, porque o sem Pedro, sem Gabriel, o desenho do time de ontem, de pressão, precisa ter esse cara lá na frente. E pode ter o De La Cruz também, você tem um cara a mais. Agora, eu acho que o Flamengo vai mudar demais durante a temporada pra gente ficar se agarrando. Agora encontrou a formação ideal, o De La Cruz segundo volante. O De La Cruz, na verdade, Olha o zap aí, ele não é um segundo volante. Olha o zap aí. Ele prefere o 4-3-3, pelo que ele falou. Ele ontem, sim, mas o 4-3-3, ele tem vários modelos de 4-3-3. Não, mas assim, ele falou assim... Ele tem o 4-3-3 com um cara só fixo e dois na frente, num tripé. Ele pode ter o 4-3-3 com dois caras mais aqui e ter um só na frente de articulação, como joga muitas vezes o Palmeiras. O Flamengo tem vários 4-3-3. O Flamengo tem mais de um jeito de jogar, foi o que ele falou. Só que o 4-3-3, esses dois caras abertos, ele tá gostando mais do Luiz Araújo e do Cebolinha, ele disse que já é automático. O Flamengo já joga naturalmente. O Flamengo ontem, uma coisa meio que orgânica. Ele tinha o 4-3-3, só que muitas vezes com a linha de 5 Boa Vista, ele tinha quase que um 2-3-5. Quando você caía o Ayrton passando, quando você caía o De La Cruz vindo pelo meio, o Cebolinha por dentro. Quando você vinha, tinha 5-6, então não é um 4-3-3 fixo. 4-3-3 fixo você pode ter. Aí você, com a bola, você cai para uma linha de 3, você pode ter um cara fixo só e 2 meios um pouco mais alinhados na frente, você pode ter 2 caras alinhados marcando. O Jesus, o Arrascaeta e o 4-3-3, ele é só um desenho inicial. Como Só varia inicial, dentro do é o jogo como que varia vai, né? dentro do jogo, acho que o Tite vai ter 2 times ali. Atenção, um time de que a mais gente tem que ir pegada pro e um time de break, mais hein? pressão. Vamos para o break, mas... Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando dessa vitória do Flamengo ontem, falando de tudo um pouco, do Pedro, do Gabigol e também da partida ontem, que foi a melhor atuação do Flamengo sobre o comando do Tite. Foi uma bela atuação, independente do adversário, né? Muita gente tentando desmerecer a grande atuação do Flamengo ontem, falando que o Boa Vista não é um grande adversário, mas o Flamengo tem todos os méritos, assim como já jogou com adversários mais inferiores, já jogou também com o Vasco, com o Botafogo, não tomou gol, né, desses times. Então o Flamengo está aos poucos, está evoluindo, jogando o melhor futebol. Sobre a questão Gabigol e Pedro, tá tudo indicando, né, que a preferência do Tite é o Pedro, até porque ele está sendo titular, está entrando, está resolvendo os jogos, fazendo gols, perdendo algumas chances, umas oportunidades, coisa que o Gabigol perdia também. Na temporada passada, todo mundo vai lembrar, né, que quando o Gabigol estava perdendo muitas oportunidades, o torcedor estava cobrando, pedindo para colocarem o Gabigol no banco, dar mais oportunidades para o Pedro. E acredito que sempre vai existir isso, né? Parte dos torcedores preferem o Pedro, a outra parte prefere o Gabigol. É torcer para o Flamengo continuar jogando um bom futebol, né? Evoluindo a cada partida, ganhando seus jogos. E o Pedro, acredito que vai ser o titular, né, dessa temporada de 2024 aí com o Tite. Tá tudo indicando que vai ser o Pedro o titular, né? O cara ali, o centroavante do Flamengo desse ano de 2024. E sobre o Gerson, ontem ele não pôde jogar, vi muitos torcedores falando, né, que o jogo ontem fluiu bem melhor sem o Gerson, falando que ele segura muito ali o jogo, né, prende muito a bola. O Flamengo jogou bem ontem, mas o Tite... É uma boa dor de cabeça aí para o Tite, né, sobre essa questão. O Pulgar também não jogou ontem, o garoto Igor Jesus está se destacando. Segundo jogo que ele entra de titular, está recebendo bastante elogios aí do torcedor do Flamengo. O garoto está mostrando, né, que tem muito futebol aí para, quem sabe, brigar também por uma vaga no time titular ou ser uma ótima opção ali no banco para o Tite. Um time que nem o Flamengo tem que ter, né, boas opções, tem um elenco recheado aí de bons jogadores e isso é bom para o treinador, para o Flamengo. Essa concorrência também é boa para o Flamengo, né, com ótimos jogadores. Aguardar, né, os próximos jogos. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Torcedor do Mengão que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo.